Finalmente, na terça-feira pela manhã, o Padre Marcelo celebrou com sua comunidade no dia do seu jubileu de prata e agradeceu mais uma vez, tanto na homilia quanto no encerramento da Santa Missa, por todas as homenagens que a ele foram prestadas. A comunidade, como você viu no bloco anterior, também colocou na entrada, junto à pedra fundamental da matriz auxiliar de Nossa Senhora da Assunção, uma placa fazendo referência ao Jubileu de Prata e também em agradecimento ao Padre Marcelo pelo seu zelo, pelo seu cuidado, destacando a ação do Padre Marcelo na restauração da matriz histórica de Nossa Senhora da Assunção por ocasião do seu 4º centenário em 2015. Vamos acompanhar, para fechar essa edição especial do programa Sidney Marinho, a fala do Padre Marcelo na missa do dia 11 de dezembro, quando ele completava 25 anos de ordenação sacerdotal. É muito interessante a figura do sacerdote. Se você olhar na Sagrada Escritura, quem é um sacerdote? Qual é a definição de sacerdote? Sacerdote é aquele que intercede oferecendo sacrifícios. Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos já a figura do sacerdote no Antigo Testamento. Mas o sacerdote do Antigo Testamento nada tem a ver com o sacerdote do Novo Testamento. E eu vou explicar rapidamente. Lembra que eu já falei com vocês aqui várias vezes sobre prefiguração bíblica? Nós sempre encontramos algum sinal, algum elemento no Antigo Testamento e só vamos entender plenamente aquele elemento no Novo Testamento. Eu já expliquei isso aqui a vocês algumas vezes, vou só recordar para vocês entenderem bem o que eu quero. Você tem o maná, o pão que caiu do céu. Esse maná, o pão que caiu do céu, é uma figura de quê? Da Eucaristia. Jesus é o verdadeiro pão que desce do céu. Nós temos no Antigo Testamento o cordeirinho que era imolado. Quem é o cordeiro que é imolado depois? É Jesus Cristo. E isso daqui, então, gente, esse paralelo, se chama de prefiguração bíblica. Então nós temos no Antigo Testamento um sacerdote, aliás, os sacerdotes. E o que esses sacerdotes faziam? Eles entravam no Santo dos Santos, era uma área reservada ao sacerdote dentro do templo. Eles entravam naquela área para fazer oração pelo povo. E eles ofereciam os sacrifícios no templo pelo povo. E aquele sacrifício era para quê? Para perdoar o pecado. E quem era imolado, pensavam eles, para perdoar o pecado? Era um cordeirinho. Eles pegavam um animalzinho do rebanho, sacrificavam aquele animal, matavam aquele animal, derramavam o sangue daquele animal. Então eles pediam que aquele sacrifício daquele animal perdoasse os pecados do povo. Quem é aquele que se oferece para perdoar os pecados do povo? É Jesus. Então Jesus instaura um outro sacerdócio, um novo sacerdócio. No Antigo Testamento, todos os anos, aqueles sacerdotes ofereciam um sacrifício de novo. Jesus Cristo oferece um único sacrifício por todos. Por isso que a definição, quando alguém te pergunta o que é missa, você pode dizer que missa é o sacrifício do Calvário, só que agora de maneira incruenta, ou seja, sem derrame de sangue, porque Jesus já fez isso de uma vez por todas. Então, quem é o sacerdote por excelência? É Jesus Cristo. E onde nós entramos aqui? A carta aos Hebreus, ela vai nos contar, como nós ouvimos hoje, que todo pontífice é tirado do meio do povo. Ou seja, de onde é que vêm os padres? De onde é que surgem aqueles que são chamados por Deus? De onde vêm as vocações? Das nossas casas.
das nossas famílias. Então Deus vai na porta da nossa casa, na nossa família, e chama alguém. Mas olha, o critério não é o critério humano. E é isso que é muito interessante. O critério é divino, é dele. Porque nós conhecemos e lidamos com pessoas muito mais capazes que nós, muito mais inteligentes que nós, muito mais santas que nós. E no entanto, foi aquela pessoa que foi chamada por Deus. Então, isso nos faz recordar, por exemplo, quando o profeta vai na casa de Jessé, porque Deus disse ao profeta que ele, o Senhor, havia escolhido um filho de Jessé para ser o rei de Israel. Sabe o que Jessé fez? Quando o profeta disse que Deus o mandou lá, ele chamou o filho mais alto e mais forte. Disse, é esse. E o profeta olhou e disse, não, não é esse não. Não, não. Ah, então já sei quem é. Fulano, vem cá. Aí fulano veio. É esse? E o profeta disse, não, não é esse. E assim foram, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E aí o profeta perguntou, não tem mais ninguém? Olha, tem um ainda que está lá no campo arando a terra. Mande chamá-lo. E aí vem Davi e o profeta olha para Davi e vai dizer, é esse. Foi esse que Deus escolheu. Então, Deus nos associa, porque a carta aos Hebreus vai dizer, o pontífice é aquele que é tirado do meio do povo para servir a Deus e ao povo nas coisas que dizem respeito a Deus. Um padre não é um assistente social. Um padre não é um político. Um padre não deve ser um defensor. Às vezes a gente ouve e vê determinadas situações. Não, não. O padre é aquela pessoa que oferece sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo, intercedendo a Deus pelo povo. Olha o que diz a carta aos Hebreus, servindo ao povo nas coisas que dizem respeito a Deus. Então, é um dom, é um mistério, é uma graça. Eu volto a dizer, nenhum padre, nenhum sacerdote, nós não temos nada diante de Deus que justificasse o nosso chamado, a nossa escolha. Então só tem uma palavra, é bondade, é misericórdia, é gratuidade. Então hoje eu louvo a Deus, agradeço a Deus esse dom que Ele me deu de ter me associado ao sacerdócio de Jesus Cristo, ao sacerdócio daquele que é o sumo e eterno sacerdote. Eu não ofereço sacrifício novo, eu presentifico o sacrifício de Cristo. Cada vez que nós celebramos a missa, cada vez que nós fazemos o batizado, cada vez que nós celebramos os sacramentos de modo geral, o que está acontecendo conosco naquela hora é a mesma graça de Deus que aconteceu lá no Calvário. É a mesma. Porque o sacrifício de Cristo não fica velho, não fica caduca, né? Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como Jesus é perpetuado no meio de nós por meio do sacerdócio ministerial. Por meio desses sacerdotes, ao longo desses 2000 anos de história da Igreja Católica, esses 2000 anos, sempre com alguma dificuldade, mas sempre o mistério de Cristo é atualizado todos os dias. Você já parou para pensar isso? Todo dia, aquilo que aconteceu lá na cruz, acontece aqui no altar. Todos os dias, em alguma igreja, em algum lugar,
a Eucaristia é celebrada? É porque tem algum sacerdote ali. É porque tem alguém que, como Davi, foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, foi dito por Deus, é esse. Então hoje eu agradeço a Deus essa graça que Ele me deu, esses 25 anos agora que eu completo no dia de hoje, é um grande presente de Deus, e eu só posso, como eu disse ontem a vocês, eu só posso dizer a Deus muito obrigado, porque não tem qualidade humana, só tem graça divina, Então que Deus nosso Senhor, Ele suscite no meio da nossa comunidade e em todas as nossas casas, que Deus chame outros irmãos ao ministério sacerdotal. Tomara que Deus encontre outros corações que digam como Jessé, que digam como Davi a ele, eis-me aqui. Que digam como Samuel, fala Senhor, que o teu servo escuta. Ou que diga como o pobre Padre Marcelo, sou eu Senhor, sou eu mesmo, tem certeza? Enfim, mas que Deus continue a chamar e que nós continuemos a responder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó Deus, comemorando o aniversário de minha ordenação, celebrei com alegria o mistério da fé em honra de vosso nome, para que minha vida possa exprimir o que realizei em vosso altar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao finalzinho da nossa celebração, vamos receber a bênção, mas eu queria dizer a vocês o que eu digo tantas vezes quando algumas pessoas assim no particular estão conversando comigo. Se hoje eu tivesse 16, 17, 18 anos, eu tenho certeza absoluta que eu escolheria ser padre de novo. Eu amo ser padre. Eu amo a minha igreja católica, eu amo a minha igreja católica, eu amo a minha fé católica, eu amo o meu sacerdócio, aquilo que Deus me deu, esse presente que Deus me deu, que existe um livro de um autor chamado Léo Treze, e o título do livro que ele escreve chama-se Vaso de Argila. E é exatamente isso, nós somos um vaso de argila que levamos um tesouro tão maravilhoso que foi o sacerdócio que Deus me deu. Eu imagino que aqueles que são casados, eu acho que devem pensar assim: se eu fosse me casar de novo, eu me casaria com essa mulher de novo. E a esposa com certeza diria: eu me casaria com esse meu marido de novo. Pois bem, eu seria padre de novo, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu amo a igreja, meu coração é todo da igreja, das comunidades onde eu passo. Às vezes os lugares onde eu já trabalhei se queixam, dizendo: padre, o senhor não volta aqui, o senhor não nos visita. Eu digo: é porque eu estou totalmente ocupado onde eu estou agora, porque minha vida é toda de lá agora, né? Então eu vivi essa experiência no que eu chamo o meu primeiro amor, que foi a paróquia de São Pedro, em Venda das Pedras. Eu, quando fui para lá, estava com 28 anos de idade, o joelho não doía, né? Então comecei ali o início do meu sacerdócio lá, fiquei quase 13 anos, 12 anos e meio trabalhando na paróquia de Venda das Pedras. Depois fui para a paróquia do Ingá, paróquia Nossa Senhora das Dores, onde eu fiquei praticamente 8 anos, faltavam 2 meses para completar 8 anos. Quando eu vim aqui, que vocês sabem que eu vim para não ficar, né? Eu vim só para estar aqui com vocês 6 meses e retornar. Mas depois Dom José perguntou para mim: e aí, Padre Marcelo, você retorna? Eu falei: não, vou ficar lá em Cabo Frio mesmo. já amei a paróquia. É uma alegria.
É uma alegria a gente estar aqui com vocês e exercer o meu ministério sacerdotal aqui. Então, obrigado a Deus por esses 25 anos de sacerdócio. Obrigado. Padre Marcelo, e essa sua alegria, doação, entrega, realmente é o que cativa a nossa comunidade. E hoje, o grupo da missa das 7h30 da manhã, de todos os dias, não podia deixar de dizer ao Senhor mais uma vez o quanto nós louvamos a Deus e agradecemos pelo seu ministério, pelos seus 25 anos de sacerdócio. Realmente um vaso de barro, pequeno, mas traz em si um tesouro muito grande, um dom maravilhoso, que é um sacerdócio vivido na integridade, na lealdade, na fidelidade. Isso nos encanta a todos. Já disse mais de uma vez, é o grande mestre que nós temos aqui em Cabo Frio hoje. E por isso nós louvamos, agradecemos a Deus por esse dom maravilhoso que é o seu sacerdócio no meio de nós. Obrigado. Pedimos que Ele o conserve por muitos e muitos anos entre nós e no seu serviço. Então, um grande abraço das ovelhas, das 7h30 da manhã. Um grande abraço, muito carinhoso, muito fraterno, Muito obrigado. muito agradecido. E o nosso louvor que sobe aos céus por esse dia maravilhoso, dia do seu jubileu. Um grande obrigado. abraço, por muitos anos esteja entre nós. Amém. Obrigado. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Essa é a homenagem da TV Litoral News e do programa Sidney Marinho em nome de toda a comunidade católica de Nossa Senhora da Assunção, também das comunidades em Venda das Pedras, em Niterói, no Ingá, por onde o Padre Marcelo passou, esses seus 25 anos como sacerdote, nessa comemoração tão especial. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua sintonia e nós voltamos com mais uma edição ao vivo e inédita do programa Sidney Marinho, sempre ao teu lado aqui na TV Litoral News, em todas as plataformas, a imagem da nossa cidade. Um abraço carinhoso com a intercessão de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Cabo Frio, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá!